O biólogo, especializado em limnologia, se dedica a entender os ecossistemas aquáticos doces, como rios, lagos, represas e lagoas. Muitas vezes, para realizar os estudos de monitoramento da qualidade da água, os trabalhos de campo envolvem embarcações, horas para coletar as amostras e uma corrida contra o tempo para chegar com elas até o laboratório. O Gustavo Abrantes, limnólogo da CLAM, tem muitas dessas experiências e nos conta agora, no Diário de Campo, edição número 7. Gustavo, então queria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória aí profissional. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia, Diana. Agradeço o convite de estar aqui com vocês. Eu sou biólogo, sou formado na UFMG e tenho um mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, com ênfase em ecossistemas aquáticos. E desde 2021 eu tenho atuado aqui na CLAM como coordenador de projetos, né? Coordenador de projetos do meio biótico. E você tem essa especialidade em limnólogo, né? Como que é essa atuação de um limnólogo? Porque eu acho que muita gente pode não conhecer, né? É verdade, até dentro da consultoria não é muito, não tem muita ênfase como a gente vê para ecossistemas terrestres, né? E o manejo de fauna terrestre, o monitoramento desses grupos. A limnologia, ela também é parte da ecologia, né, da ecologia, mas ela tem uma ênfase, uma especificidade no monitoramento de ambientes aquáticos continentais, que são os ambientes aquáticos de água doce. Então, nesse grupo, nessa área de estudo, a gente tem alguns grupos especificamente, né, que são utilizados como modelo para o entendimento das dinâmicas, né, e das comunidades aquáticas, que são a comunidade fitoplanctônica, a comunidade zooplanctônica e a comunidade de macroinvertebrados bentônicos, principalmente, né? Então, esses são os principais modelos que a gente estuda e, por meio deles, a gente avalia, então, se o ambiente ali ele tem um grau de impacto, né, antrópico, ou se ele é um ambiente preservado. E aí, por meio da resposta, da presença e ausência de determinadas espécies desses grupos, a gente consegue, então, elucidar essa caracterização do ambiente. Ainda na sua fase acadêmica e antes de atuar dentro das consultorias ambientais, o Gustavo teve algumas experiências interessantes trabalhando em grandes ambientes aquáticos emblemáticos de Minas Gerais. Primeiro, na represa de Furnas, uma hidrelétrica no Rio Grande, inaugurada em 1963, que criou o Mar de Minas, um grande lago artificial com cerca de 3.500 quilômetros de contorno. Em seguida, o Gustavo atuou também na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, construída artificialmente em 1936. E apesar de seu papel turístico, a região sempre enfrentou problemas de poluição e assoreamento. Lá em Furnas foi um trabalho muito interessante que a gente desenvolveu, que a gente procurou investigar, né, o efeito de tanques-redes para a criação de peixes no reservatório, né, como que essa criação de peixes ali poderia impactar na qualidade da água. Então a gente avaliou tanto a resposta da comunidade fitoplanctônica, quanto também a parâmetros físico-químicos da água, né, que a gente faz aquela análise de alguns elementos. E como ainda era na época acadêmica, assim, eu sei que vocês ainda não tinham todos os recursos, né, todas as questões de saúde e segurança, por exemplo, e você passou alguns perrengues ali, né, na represa lá, como que foi? Isso daí eu acho que tem alguns perrengues que são bem específicos, assim, de quem estuda e quem trabalha com a parte com a limnologia, né? Alguns desses perrengues que a gente passou lá envolvem a embarcação. Uhum. A gente, em uma determinada campanha, a gente saiu sem muito prestar atenção, né, nas condições climáticas. E como era um trajeto muito longo de barco, um reservatório muito grande, após fazer todas as coletas e algumas coletas
demoravam quase 1 hora por ponto que tinha que fazer, então a coleta também de sedimento e tudo isso é um trabalho gigantesco. E retornando então para a cidade, onde a gente ia aguardar as amostras, né? A gente pegou uma tempestade muito forte no caminho, o barco balançava muito e a única preocupação nossa no momento era de segurar as amostras. Nem era com a vida de vocês, não, era mais com as amostras em si. Cada um segurando uma amostra embaixo do braço e segurando também um pouco no barco, mas demos sorte que deu tudo certo no final. As amostras sobreviveram. As amostras sobreviveram e nós também, para contar essa história. E além disso também outros problemas com o barco, como por exemplo, como eu disse que o trajeto é muito longo, a gente demora muito, né, em algumas regiões para acessar. Em determinada campanha também o barco já estragou muito longe do nada, da margem, difícil, né, do para reservatório. Voltar e difícil para ir. Exatamente. Aí tem que pular na água, nadando, empurrando o barco. Então, tudo isso são perrengues que a gente passa. Além de também de, às vezes, montar um ponto de trabalho na margem e ser atacado por uma série de cachorros que estavam na margem. Também? Teve isso também. Então, essas histórias, assim, elas diferem até um pouco dos perrengues que a gente vê para outros grupos, né? Mas que são mais comumente observados para quem trabalha com limnologia. Bacana. Em outro período também, aí você fez parte de um corpo técnico para fazer análise ali da água da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, que é uma questão, né, que todo belo-horizontino aqui convive com a questão da lagoa ser limpa ou não, e um dia chegar a ser limpa. Sim. Como que foi também essa sua participação? Essa experiência foi bem interessante, foi muito boa, bem enriquecedora. Eu fui convidado, né, para compor esse corpo técnico que teve como objetivo avaliar a eficácia de um método que foi utilizado na Lagoa da Pampulha um tempo atrás, que teve como uma ferramenta, né, química a redução da disponibilidade de nutriente ali na lagoa, né? O fósforo, que é um dos principais nutrientes nesses ecossistemas aquáticos, ele promove a proliferação de algas ou cianobactérias, né, que forma aquela camada espessa, verde, bem verdinha na coluna d'água. Então, o que também traz o cheiro forte, né, o mau odor desses ambientes, também pode ocasionar morte de peixes por conta da queda do oxigênio dissolvido na água. Então, esse método que foi utilizado lá, nós avaliamos em uma janela de tempo de um monitoramento se essa ferramenta utilizada ela contribuiu para a redução do fósforo ali e permitiu, então, uma melhora da qualidade da água, né? Uhum. E foi bem interessante, a gente viu os resultados bem promissores, é algo que continua sendo executado e em estudo na Lagoa da Pampulha. Eu espero que em breve a gente tenha, né, um ambiente onde possa nadar na Pampulha? Nós todos possamos usufruir desse espaço, né, público, mas que também é importante destacar que todas essas ações, né, que envolvem a recuperação de ecossistemas aquáticos, principalmente urbanos, que a gente vive, que são os mais próximos, né, da gente, elas envolvem um tratamento a nível de bacia, né, ele nunca pode ser local. Então é necessário uma atenção. Tudo ao redor tem que ser cuidado, então né? É necessário que os principais efluentes, né, do reservatório, como por exemplo o Sarandi e o Ressaca, que são 2 rios que chegam ao reservatório da Pampulha, eles sejam tratados de fato em sua integridade, né, que não seja, né, despejado nesses locais esgoto, urbano, industrial, que seja, para que de fato a gente possa usufruir e que não seja, né, algo que onere, né, o município, né, e a gente tenha que arcar com isso por um longo período. Acho legal a gente citar isso, né, porque é uma questão que está muito próxima ali na vida das pessoas, né, da população, e tem muito trabalho, né, sendo realizado por trás também, né? Sim, uma preocupação mesmo e eu espero, né, que a gente consiga em breve ter não só a Lagoa da Pampulha, né, mas outros ambientes próximos aqui, urbanos, né, que tem esse potencial de usos múltiplos, né, seja para nadar, velejar, né, para usufruir do ambiente que a gente, infelizmente, não consegue atualmente. Sim.
E caminhando aí na sua trajetória, após essas atuações, você foi para as consultorias, né? Eu queria que você explicasse um pouco quais são as principais atividades que você realiza dentro da consultoria, em toda essa parte, né, do licenciamento ambiental, atendendo as empresas. Ah, sim. É como eu disse, a atuação do liminólogo na consultoria, ela envolve a ida em campo e coleta dessas amostras de água, né? E a análise principalmente daqueles grupos que eu citei, né? Que são a comunidade fitoplânctônica, a comunidade zooplânctônica e macroinvertebrados bentônicos. Então, por meio deles, como eu disse, a presença de algumas espécies, por exemplo, para a comunidade fitoplânctônica, existe um limite para o número de células de cianobactérias em um corpo d'água, que a partir daí é necessário a análise de toxinas, né, que algumas dessas cianobactérias elas podem produzir toxinas, que são potencialmente tóxicas. Então, a gente analisa a densidade desses organismos, a presença dessas cianobactérias, em qual densidade elas estão. A comunidade zooplânctônica também tem indivíduos ali que só ocorrem em ambientes impactados, algumas outras espécies que ocorrem em ambientes não impactados, então ajuda a gente a caracterizar o ambiente. E os macroinvertebrados também da mesma forma, né? A gente tem, por exemplo, o grupo que a gente chama de EPTO, por exemplo, as efemerópteras, tricópteras, que são alguns dos grupos dos macrovertebrados bentônicos, que apenas a presença deles naquele ambiente ali, é claro que em um número, né, significativo, ela pode indicar para a gente se aquele ambiente ali ele está em um grau de conservação adequado, né? E existem índices também para isso, no qual a gente quantifica a quantidade de indivíduos, faz uma análise geral de toda aquela comunidade ali para identificar como que aquele curso d'água está. E além dessa análise desses grupos, a gente também atua fazendo a coleta e interpretação de laudos laboratoriais, que tem então toda aquela série de parâmetros como metais, como elementos, substâncias orgânicas, né, para avaliar ali aquele grau de conservação dos ambientes. E para fazer essas análises laboratoriais aí, vocês precisam correr um pouco contra o tempo, né? A partir do momento que vocês coletam as amostras, vocês têm um tempo para chegar com essas amostras até o laboratório, não é isso? Então, tem essa corrida contra o tempo? Tem essa corrida. É uma coisa, um ponto muito delicado, né, das coletas, porque é necessário planejar muito bem, preparar muito bem a logística, né, de quais os pontos, a distância, quando que você consegue retornar ou enviar essas amostras para o laboratório, porque algumas análises específicas de alguns elementos, elas têm ali, às vezes, 48 horas, 24 horas, né, para serem analisadas. Então tem que a gente ficar de olho no relógio, escrever direitinho, anotar muito bem quando que você fez aquela amostragem, acondicionar muito bem essas amostras, acompanhar a temperatura. Então tudo isso é algo muito importante, assim, que garante a qualidade do serviço que é prestado, né? Cada análise feita por um liminólogo é um passo fundamental para proteger os rios, represas e lagoas, garantindo o equilíbrio para o meio ambiente e para a sociedade. Eu acho que tem uma característica muito interessante dos ambientes aquáticos, que a gente está tratando ali de algo que compõe a existência e a presença de todos os outros organismos que a gente observa, né? Então, nisso daí a gente observa o nível de importância desses ambientes, e quando a gente elabora um relatório ou tem aqueles resultados ali, a gente discute, entende a dinâmica daquele ambiente, eu acho que é de suma importância, né? Principalmente no cenário hoje do Brasil, que a gente precisa redobrar as atenções com as pressões antrópicas que esses ambientes sofrem. Então é algo satisfatório que quando a gente consegue principalmente ir até algum ambiente que ainda tem pouco estudo, né? E conseguir caracterizar aquele ambiente, conseguir atribuir àquele local, àquele trecho d'água, né, a importância dele ecossistêmica, né, digamos assim.